Aqui o cérebro é muito pequeno para caber a grandeza infinita da minha relação com Deus. Ela passa por aqui também pelo máximo e melhor de toda a inteligência e também da minha, mas ela não se contém aqui, ela transcende. As coisas do coração são maiores do que as da cerebração, são maiores do que o próprio universo. Como diz o Senhor através do profeta, os céus dos céus não me podem conter. Os cosmos dos cosmos, os universos, os multiversos. Eu, todavia, habito com o quebrantado e contrito de coração. Não é com o hiperinteligente, é com o contrito de coração. Eu vejo gente que se perde em inteligências que nem são tão grandes, mas se perdem. Quando a inteligência é genial mesmo, o indivíduo não tem nenhum problema com a inteligência dele e ela não o afasta de Deus. Quando você vira uma pessoa tendo aquele prazer de se declarar ateu, ateia, isso e aquilo, em nome da filosofia, é porque ele ainda é muito burro. Porque uma filosofia profunda, a primeira coisa que ela faz cessar é a conversa sobre Deus. Porque o verdadeiro filósofo, especialmente numa época em que o universo ganhou dimensões imensas e que os multiversos estão presentes, a verdadeira genialidade já entendeu isso e já viu que Deus está para além de explicações, para além de apologética, para além de filosofações, que ele cabe no coração, na intuição, cabe naquilo que em mim não viaja necessariamente por nenhum sistema lógico ou de racionalismo. E a minha racionalidade, que eu exploro ao máximo, ela tem um limite. E ele é bem anterior ao que o meu coração intui, para além da minha própria racionalidade. Quando alguém pergunta sobre a existência objetiva de Deus, não merece resposta. Porque a existência de Deus não é objetiva. Não é. A existência do universo é objetiva. A existência de Deus cai no campo onde nem a própria subjetividade cabe para definir. Como eu tenho dito, e pouca gente parece ter entendido, Deus não existe de maneira objetiva e, portanto, não tem nada a ver com as questões objetivas. Deus é. As coisas existem em Deus, mas Deus não existe nas coisas. Tudo que existe é em Deus. Nele nós somos, existimos e respiramos. E com muita sabedoria, os gregos disseram isso, vários deles, inclusive Epimênides. Mas Deus não existe. Deus não é objetivo. Deus não habita o mundo das discussões apologéticas. Isso cabe para as pequenas e tolas coisas da existência humana. Quando alguém está sofrendo, Jesus tratou como sofrimento, não como questão teológica ou filosófica. Quando o absurdo se manifesta, ele se manifesta apenas porque ele quebra os fatores causais do que de maneira preponderante acontece com a natureza dos homens e dos animais. Mas nada além disso, foi só uma quebra estatística, como você vê entre todos os tipos de animais que rastejam e andam sobre a terra, que voam ou que habitam os mares. Existem anomalias, existem deficiências, existem cruzamentos indevidos, existem gestações inadequadas, inapropriadas, com resultados de aleijões ou de anomalias. É Senhor quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É a pergunta em João 9. A resposta de Jesus choca todas as apologias e todos os apologetas e todos os que têm a presunção
por mais medíocre que seja o raciocínio, de darem alguma resposta a essa questão, porque na realidade nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nas superações que ele experimente, nas curas que ele prove, ou nos desenvolvimentos humanos que ele ou ela venham a realizar, manifestem-se as glórias de Deus. A gente veja como a gente pode enxergar sem olhos, ouvir sem ouvidos, pode desenvolver sentidos extrasensoriais quando os nossos sentidos imediatos falham, e como a gente transcende ao limite sensorial através da expansão da mente, do espírito e de compreensões que só se alcança quando a vida, como existência, nos traz negações de normalidade. Então, aonde quer que você tenha uma questão, se você acha que ela é importante, pode me colocar aqui, porque eu até hoje não encontrei um único argumento neste mundo que me coloque, que me esprema na parede, ou que me faça ficar constrangido ou pensando, porque as melhores questões filosóficas encurralantes em relação a Deus são banalidades tolas, praticamente filosoficamente torpes, e só são um problema para quem ainda não chegou lá, não aprendeu a pensar, muito menos a transcender, e não discerniu qual é a filosofia de Jesus.